Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Boa noite, é mais uma noite de Descomplicando com elas. E hoje já está aqui na nossa tela minha querida amiga Cibele Zangirolamo. Eu me confundo todas as vezes que eu vou falar o sobrenome dela. Mas ela veio ao meu convite, aceitou prontamente fazer essa participação toda terça-feira do mês. Última terça-feira do mês. É, porque às vezes tem a quinta, né? Alguns meses tem 5. Sim. Mas toda quarta, terça-feira de cada mês, Cibele estará conosco, nos ajudando a descomplicar. Hoje, né, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos da Is Rádio Podcast, da minha família, os meus amigos, os nossos clientes, os nossos amigos que estão presentes nesse programa tão gostoso e descontraído, onde a gente vai tentar descomplicar um pouquinho sobre o tema relacionamentos. Todos, desde o ventre da mãe, a maternidade, e aí a gente vai passando para fazer uma homenagem, iniciando o mês de junho, que é o mês dos namorados, não é, Cibele? Então, a gente vai tentar juntamente com vocês aí de casa essa participação especial. E eu não posso deixar de agradecer 2 pessoas, porque amanhã é aniversário do meu filho, Lucas, e ele está em casa, meio adoentadinho. Um beijo para ele, que está sempre aqui comigo, me ajudando em todas as tecnologias, essas coisas de mundo digital. É ele sempre que está aqui. Hoje ele não está. Mas mamãe te ama, feliz aniversário antecipado. E a Naide também, que vai fazer um jantar fantástico na sexta-feira, dia 7, no nosso clube. Aproximadamente 500 pessoas já compraram o ingresso para participar desse aniversário. A Naide, para quem não sabe, ela tem um buffet no Ouro Verde e ela é muito querida. Um beijo para ela que me convidou e eu irei prontamente assistir esse aniversário tão lindo, maravilhoso que está sendo planejado há meses. Então, parabéns para vocês, aniversariantes do meu coração. Bom, peço para que vocês que estão em casa, compartilhem esse link de convite para que vocês possam, junto conosco, como eu disse, descomplicar um pouquinho sobre qual o assunto nosso de hoje, Cibele? Relacionamentos. Seja muito bem-vinda. Mais uma noite estar com você, dividindo esse tema tão gostoso. Uma amizade tão bonita, mas que já começa com desafio de relacionamento, gente. O programa é de relacionamento e nós estamos aqui. Corinthians está com quanto? Tá 2-0. E ela é corintiana e eu sou palmeirense. Aí a gente já começa aquela intriga de amigas, né? De um falar mal de um time, do outro. E ficamos aqui dando risada. Mas ela falou que se o Corinthians fizer mais um gol, ganhar até o final do programa, diz ela que grita ao vivo. E ainda pediu pro Sérgio, tá aqui dos bastidores, corintiano roxo. Tá aqui também, dizem que vão gritar. Vou torcer contra, mas... Olha, Ali, você é palmeirense, mas para relações você sabe escolher homem, né? Você escolheu um corintiano. Olha que maravilha. Foi falta de opção. Se a gente pudesse fazer o transplante cerebral, eu faria ele virar palmeirense. Com certeza. Seu namorado é? Agora ele é corintiano. Virou? Mas Virou ele era corintiano. O quê? Não tinha time. Não tinha. Então foi mais fácil. Sim. Fazer um corintiano virar palmeirense é quase... É impossível. É impossível. É impossível. É impossível. Impossível. Ele Nem também tente. tenta. Ele Nem também tente. tenta me converter, mas também não mudo, não.
Gente, vamos lá então para o tema de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Se apresenta com carinho para a gente. Fala um pouquinho de quem é a Cibele, que juntamente fazemos quase as mesmas coisas. Praticamente seríamos concorrentes se não houvesse essa corrente linda entre nós terapeutas, né, Cibele? Isso a é tão gente gostoso. preza mais pela união, né? Pela união, troca do que pela concorrência, né? Exatamente. Por isso que a gente está aqui hoje. É isso aí. E juntas vamos tentar descomplicar um pouquinho. Sobre né? as relações. Sobre as relações. Vamos deixar aberto para o pessoal participar com a gente? Sim. Olha, gente, nós fizemos aqui preparamos com muito carinho o programa todo, pensando em vocês. Mas sem vocês não tem participação. Então, a gente está aqui juntas, pedindo para que você mande perguntas, dúvidas, dicas, né? De repente você tem uma história de vida e queira compartilhar com a gente. Se não for uma história muito longa, dá até pra gente falar aqui. Se quiser, a gente preserva o nome, pode mandar no meu particular ou no da Cibele particular, que a gente preserva o nome e conta a história dos relacionamentos. Espero que a maioria tenha relacionamentos saudáveis, né, Cibele? Esperamos que sim. E como a gente começa um relacionamento saudável? Você acha que vem da infância, Cibele? A base da infância é muito importante, né? As relações que os nossos pais tiveram influenciam muito nas nossas relações quando adulto. É muito importante ter uma base familiar muito sólida de um relacionamento saudável. Sim. Mas isso não acontece para todas as famílias. Então, é muito importante, sim, que você tenha boas relações do seu futuro se a sua base familiar é muito boa. E se nós não temos uma base familiar boa, significa que nós não vamos ter relacionamentos bons e saudáveis e duradouros? Não. Pelo contrário, às vezes, por não ter uma relação muito boa na infância, né, da familiar, você acaba aprendendo aquilo que você não quer e buscando aquilo que você quer, fazendo com que suas novas relações no futuro sejam saudáveis. Mas, como a base familiar é muito importante, algumas pessoas que não têm uma base familiar boa, elas tendem, sim, infelizmente, a entrar em relações tóxicas. Abusivas. Abusivas, Abusivos, sim. Conturbados. Olha, isso é tão interessante porque nós que somos mães, né? No caso, você pode até participar, por quê? Se você tem uma dificuldade com o seu filho, e nós vamos fazer aí um link muito paralelo para dar a continuidade com o assunto de outros relacionamentos afetivos. As mães, às vezes, elas acabam se confundindo no papel de mãe. Eu sempre falo aqui, Cibele, que nós nascemos mulher. Sim. Nós não sabemos o que é ser mãe. A partir do momento que a gente concebe uma vida, ali surge uma mãe e um pai. E não vem com manual de instrução. Portanto, eu vou errar e acertar muitas vezes. Só que na nossa ânsia, muitas vezes, por acertar, a gente acaba errando. Em qual sentido? Dando para os filhos o que a gente não teve na nossa infância. E sobrecarregando eles de mimos, cuidados, proteções. Tudo isso vai fazer e gerar num adulto uma pessoa muito insegura, com autoestima baixa ou muito manipulado. Se a mãe é muito castradora, por exemplo, a tendência é que o filho procure na mulher uma companheira muito parecida com a mãe. Ou seja, se nós dominamos o nosso filho, fazendo com que ele fique sempre debaixo das nossas asas, da nossa proteção, ele não é capaz de lavar um copo, lavar uma louça, arrumar a própria cama, muito provavelmente ele entre num relacionamento que possa ser que ele seja comandado. E aí a gente fala daquelas situações, Cibele, que a gente não quer que o nosso filho seja pau mandado, não quer que seja submisso à esposa, mas nós, mães, às vezes não os treinamos para que ele seja autônomo, ele tenha a decisão por ele só, sabendo dentro da relação também ouvir o que a esposa tem para falar. É uma via de mão dupla. Sim. Metade a mulher, metade o homem. Principalmente hoje em dia, não é, Cibele? Sim. E quando a gente fala, né, a mulher e o homem, a gente também abre para todas as relações, todas, né? Homoafetivas, as heterossexuais, todas Sim, as relações. Todas. E a gente está falando mais de relações, assim, de casais, né? Sim. Afetivas. Mas todas... o que a gente vai falar hoje é para todo todas. tipo de relação. Social, familiar...
tudo. Exatamente. Porque relações... Profissional também. Profissional. Relações é como eu estou com o outro e como o outro está comigo. E isso encaixa em todos os setores da nossa vida. É verdade, é verdade. E o equilíbrio vem de baixo, vem da base. Portanto, o que nós queremos apresentar para vocês hoje, ela tem uma clínica, eu tenho uma clínica, a gente acaba fazendo e querendo levar para vocês um possível tratamento e uma possível mudança de comportamento com as terapias. Nós sugerimos sempre, né, Cibele, a terapia de casal. Sim. Eu tenho muitos pacientes que fazem a terapia antes do casamento, porque o casamento muitas vezes traz na relação a questão, eu era um, ele era outro. De repente, juntam as escovas de dentes e as crises, os conflitos começam a aparecer. Ali é muito interessante as pessoas procurarem hoje pela terapia de casal antes do casamento. Exatamente. Porque o namoro nada mais é do que ajuste. É onde eu vou ver aquilo que me incomoda no outro ou na outra e eu vou reclamar, clamar. Para que tenha uma mudança, uma melhoria. Aparar, sim. Né? E cortando as arestas. E às vezes aquilo que o outro acha que tá bom para ele, para mim não tá. Então é aí que a gente começa a se relacionar. A gente começa a fazer um encaixe. Para que daí, quando casar, já tem uma relação muito mais saudável, bem mais, vai ter uma relação sadia. Exato. E a procura por terapias de casal, ela tem tanta ênfase, nós damos tanta prioridade para esse público, que nós resolvemos fazer exatamente esse programa específico. Já que vamos entrar no mês dos namorados, por que não levar para eles possibilidades de relacionamentos saudáveis? Então, digamos que eu tenha tido uma família desestruturada, eu consigo me moldar, treinar o meu comportamento, a minha forma de pensar, para realmente conseguir, na fase adulta, um relacionamento saudável. E se eu não conseguir? Se eu vim me atropelando até a idade adulta, tive meu primeiro casamento, tive o segundo, tive o terceiro, várias relações e todas quebradas. Você acredita que ainda possa ser tratada essa consequência? Sim, a pessoa quando chega num nível assim, que ela já tentou 1, 2, 3 vezes e não está dando certo, ou ela está fazendo as escolhas erradas, não está focando no que quer, está indo para aquilo que está acostumada, que ela conhece e sabe lidar, ou ela não se conhece. Entendi. Então, na terapia de casal, ali, o que eu faço? Eu atendo o casal. Aí a gente vai escutar lá, ele reclama dela, ela reclama dele, coloca os pontos aqui, os pontos ali. E aí, quando você pergunta como foi a relação com seus pais ou com quem criou vocês, como foi a sua infância? Aí você vê que está lá atrás. Na infância. Maternal, paternal. Até na gestação, né? Sim. E que daí a gente tem que aprofundar bem mais. Aí a gente dá vontade de chamar a mãe, sabe, pra terapia. Mães, por favor, façam terapia, tá? Aí me procure, porque lá na clínica nós temos a psicoeducação parental, que ela cuida do pai para entender a loucurinha da mãe para entender a loucurinha do filho para entender a loucurinha dos dois. E aí eu falo sempre que existe harmonização corporal, harmonização facial e existe a harmonização familiar. É exatamente o que ela está falando. Existe na fase adulta a procura pela terapia de casal? Existe. Sempre há tempo para a gente melhorar. E existe muitas chances de melhora. Sim. Mas se tiver uma oportunidade de consertar, de tratar, de cuidar, de ressignificar os traumas do passado com a psicoeducação parental, literalmente, no casamento, vai saber escolher, vai saber respeitar o espaço do outro. Vai fazer com que o outro realmente respeite e valorize os seus próprios valores. Vai trazer um alinhamento. Só que, assim, a primeira coisa necessária para que uma relação dê certo é a comunicação. E a comunicação não é só sobre o que eu falo para você, é como você entende o que eu falo. Mas se eu estou falando, é minha responsabilidade me fazer ser entendida. E os casais têm uma preguiça, sabe? Eles querem falar do jeito deles. Sim. E o outro, às vezes, não tem o mesmo entendimento. Hoje mesmo eu dei um exemplo. Eu falei assim para uma cliente minha. Olha, eu contrato você para trabalhar aqui. Eu vou pedir para você arrumar ali.
Mas eu falei como que arruma? Não. Não falei. Então, eu sou obrigada a aceitar do jeito que você vai me entregar. Estando bom ou ruim. E isso acontece muito nas relações. A gente pede alguma coisa, em todos os sentidos. Mas a pessoa vai entregar do jeito que ela entende que é melhor. E o melhor da pessoa, às vezes, não é o melhor pra gente. A gente já tem aí um erro de comunicação. E a minha história, ser a minha tratado. bagagem. Porque às vezes, eu quero... arruma ali. Tá, para você pode ser colocar velas, castiçais na mesa. Para mim pode ser só tirar o pó e colocar um vaso no centro. Vem do meu ambiente, vem da minha cultura familiar e vem da sua. Então, o casal, ele tem que entender que são duas pessoas. Sim. Então, o jeito de eu arrumar, muito provavelmente, não seja o jeito do meu cônjuge. A gente também tem que Definir o respeitar, arrumado. né? Muito o outro. Porque às vezes a gente quer exatamente de um jeito e o outro ele não quer dar exatamente do jeito que a gente quer. Então a gente precisa ter um ganha-ganha. Um cede Uma aqui, troca. outro cede ali. Uma troca. E sempre os dois lados estarem cedendo. Uma balança em equilíbrio. Porque senão fica abusivo. Sim, aí que a gente entra numa relação abusiva. E também entra aquela história, né? Já que não faz pra mim, então eu faço por nós dois. A mulher geralmente faz muito isso. A mulher geralmente fala assim, Ela eu estou toma amando tudo. por dois. Isso não existe. Vai Não existir existe. temporariamente. Uma hora Vai vai existir se na findar. ilusão da cabeça dela. Exatamente. Mas não existe. Porque ela tá num desespero de fazer aquilo dar certo. E Mas o tá no outro- caminho errado. E o outro pouco se importando com a relação. Ela tá no caminho errado. Aí quando ela chega na terapia, ela vê que essa tática dela já é falida. Não Exato. funciona. Aí a gente começa a trabalhar ali o casal. Geralmente isso acontece mais com as mulheres, né? Pelo menos é o que eu... As mulheres cedem um pouco mais. Sim, sim. Né? Elas aprendem por conta da própria Da maternidade. própria maternidade. Que é um instinto maternal, mesmo que a gente não tenha filhos biológicos. É uma sucessão de ceder, Sim. de se abdicar, não é? E depende muito da geração que essa mulher vem. Geralmente, funciona assim, que eu vi isso muito na minha família. Você é a única mulher no meio de Vários 4, 5 homens. irmãos homens. O que a mãe faz com você? Sobrecarrega. Ela pega todo o trabalho dela, né? Coitada, né? Olha quanta roupa tem que lavar, passar e tudo mais. E em vez de ela distribuir para todos os filhos, ela distribui para a filha mulher. Mas isso não é só antigamente, não. Ainda tem isso. Ainda tem. Tem as mães que hoje cuidam dos filhos como se eles fossem reis. E essa mulher, se ela não se libertar dessa mãe, Ela vai continuar escrava. quando ela tiver uma relação, um casamento, ela vai continuar fazendo tudo por todos. Provavelmente vai ser assim. Verdade. Porque é o que foi aprendido. Geralmente a gente continua usando aquilo que já foi aprendido no comportamento. Então ela vai fazer tudo. E o que ela vai fazer quando ela sair assim com a gente? Ela vai reclamar do marido. Meu marido não faz nada, não me ajuda em nada. Mas ela tá fazendo aquilo que ela aprendeu com a mãe, reproduzindo um padrão familiar. Entendi. Mas dá para quebrar. Dá. Na terapia. Nós Sim. temos também, gente, sessões de hipnose. Caso o trauma seja tão profundo, Faz quebra de que padrão. quebra de padrão, mudança de comportamento, mudança de crenças limitantes. Existem tantas possibilidades de se mudar um comportamento nosso, de um familiar, que é impressionante quem ainda resolve ficar na condição de vítima. Porque existe Lacan é um psicanalista que veio depois de Freud. E ele fala muito sobre esse tema, que algumas pessoas vão procurar pela terapia, mas elas, na verdade, elas não querem mudar de padrão de comportamento. Tá muito confortável. Então, ela tá lá, envolta numa piscina, e essa piscina tá cheinha de coisa quente, aguinha quente, tá confortável. O que vai fazer com que ela saia dessa piscina, que tá quentinha, confortável, e saia para que possa haver uma mudança? Muito difícil. Às vezes ela prefere estar aqui, ela até acha que tem que mudar, mas mudar gera dor, gera conflito, gera angústia, é difícil, sofrimento. Para a gente fazer terapia, a gente sofre. Então, às vezes, ela prefere continuar ali naquele ambiente quente. E o que acontece? A terapia é pausada porque não vamos ter retorno.
Aí ela entra no comodismo de dizer a culpa por eu ser assim, ou por eu ser assado, ou por eu ser dessa forma ou daquela forma, é da criação que eu tive dos meus pais. Sim. E aí ela se torna uma vítima eterna da situação, onde a partir dos 15 anos que a gente começa a tomar consciência, daria para ela fazer essa mudança, mas ela opta em terceirizar a culpa. Enquanto a culpa é da minha mãe, é do meu pai, eu não preciso mudar. E fica naquele mundo da esperança que nunca muda, né? E aí, se lamentando, reclamando, clamando 2 vezes, todas as situações que deixa ela naquela situação. Então, é mudança de comportamento. Sim. Padrão de comportamento. Quebra do padrão de comportamento negativo. Exatamente. Quando você tem um paciente assim, você já pegou algum paciente que precisava literalmente da quebra de padrão de comportamento e se recusava? Nossa, a gente sofre com isso. Você deixa para cada solução vem uma desculpa. É o vitimismo. Sim. Então a culpa é minha, eu terceirizo. A culpa é minha, como diz o ditado, a culpa é minha, eu coloco ela onde eu quiser, em quem eu quiser. E aí não tem uma mudança de fato. E a pessoa, ela fica naquela síndrome da Gabriela, né? Como Repete para quem está em casa. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Exatamente. Né? Por causa da música, né? Da música da Gabriela. Uma coisa muito novela antiga. Da Gabriela, mas quem tem música... perto dos 50 vai saber o que eu tô falando. É verdade. Vamos ver se a gente tem perguntas? Vamos. Você fala daí ou eu falo de cá, para a gente interagir com o pessoal. Nós temos aqui, eu vou falar do Face. No Face, nós temos a Luciane Honório de Oliveira. Seja bem-vinda, Luciane. Temos a Eva Adame, mas outras 5 pessoas que entraram e não estão mais conosco. A Carol Xil, Ana Paula Souza, uma influencer que mudou todos os paradigmas da vida dela para hoje, após os 50 anos, gente. Ana Paula Souza, ela tá como influenciadora e mentora de mulheres, porque ela decidiu passar por cima do próprio sofrimento, das próprias histórias tristes, transformar em coisas boas para dividir com a maioria das mulheres que estão em casa. O Rafael Piscinin. Oi, Rafa. O Rafa é o irmão da Cibele, tá lá assistindo. Manda um beijo pra gente, hein, Rafael? Aqui não vi beijo, não. Manda um beijo seu e da mãe. Manda um beijo pra mãe. Esse não é meu irmão, não é o seu irmão? Não. Então, perdão, Rafael. Achei que fosse. Mas é o Rafael Piscinin, entrou agora. O Ítalo Magno entrou também. Aí a Ana Paula falou, muito bom falar sobre esse assunto. O Doto Tiago, indicando Renata Moreira Silva. A Leni Pironte. Leni Pironte Lacerda. É que o Instagram junta todo o sobrenome, né? Uhum. A Ana Paula falou que aos 54 anos ela se modificou tanto, se transformou tanto, mudou o padrão de comportamento e hoje ela é uma mentora de mulheres. Ai, que lindo, parabéns. E ela fala que é só começar. Sim. Se não sabe, vai sem saber mesmo que o aprendizado E vem. alimenta a força de vontade. E faz terapia, viu? Sim. Porque a terapia ajuda muito. MB Maria Bonita, restaurante Maria Bonita, que está aqui com a gente. Aqui no Instagram tem a Daniela Rocha, maquiadora linda. A Rose Poretti, mandando boa noite para nós todos, dizendo que está assistindo. Aqui no YouTube tem a Rosângela Cremasso, uma ótima noite para você também, Rosângela. Exatamente. O Luciano, boa noite, Lu, um beijo para você. E tem o meu rostinho aqui, tá como Cibele Girolamo, mas é meu irmão, que ele tá na minha conta do YouTube. Ele fala, boa noite, aqui é o irmão da Cibele. Ai, boa o Rafael, noite, e tá mandando querido. Um beijo pra você e um bom feriado adiantado. Olha, pra beijo, você Rafa. Também um beijo bem quentinho pra mãe, tá bom? Beijo, mãe. A Ana Paula Souza até completou aqui, ó. Por muito tempo culpei meus pais. A vida dela é muito sofrimento e ela fez realmente uma transformação. Aí nós temos a Micheline, psicanalista lá de Recife.
boa noite para Dalfré e convidada. Ela deve ter entrado agora. Obrigada. É a Cibele que está aqui comigo, viu, Micheline? Um beijo para você também. Olha, tudo isso é muito importante. Eu penso, Cibele, que se nós procurarmos realmente ajuda de profissionais, e quando eu falo de profissionais, dá a impressão que a gente está aqui só fazendo a divulgação dos nossos trabalhos. E não Também, é. mas não é só sobre Mas isso. não é sobre isso, porque nós temos hoje, no próprio SUS, nós temos acupunturista, Sim. nós temos terapeutas, nós temos psicólogos. A ordem é 30 minutos cada sessão, mas é melhor 30 do que nada. Do que nada, nunca ter se movido na vida. Então, se você não tem uma condição e você está precisando, é super importante usar esses recursos. Exatamente. Quando estiver melhor, procura algo particular, porque tem uma qualidade de tempo, pelo menos, maior, onde você consegue um começo, meio e fim mais urgente, mais rápido. Mas usa o recurso que tem, é muito importante. É muito importante. Que seja pouco, mas dê o primeiro passo. Mas que seja feito, né? Antes feito do que não feito. Exatamente. E aí chegou uma pergunta aqui no meu privado, que queria saber, assim, como funciona as sessões de hipnose para a gente destravar. É bem legal, gente. Vamos contar? Você conta ou eu conto? Pode contar, Lê. Conta você. Tá bom, obrigada. Aí eu te ajudo. Eu amo hipnose, então eu sou super fã, né? E a Cibele também faz isso na clínica dela e o resultado é muito positivo. Sim. É uma ajuda muito boa na terapia. Estão até me perguntando se é verdade que a gente dorme na sessão e fica inconsciente. Responde aí. Olha, se você dorme, você não está hipnotizado. Senão a gente pediria a conta bancária. Lógico, e a senha, né, Cibele? Com certeza. É totalmente consciente. Sim, é consciente. Existem 3 tipos, eu conheço 3 tipos de hipnose, as quais eu trabalho, que é a consciente, semiconsciente e a em transe. O transe não é dormir, não é um sono. A gente coloca a pessoa em transe através da respiração, uma coisa bem tranquila, bem gostosa. E essa técnica do transe, geralmente eu uso no renascimento, para trabalhar um renascimento da pessoa, para ela ir até o útero da mãe e tudo. Mas eu gosto muito da consciente, porque a pessoa fica muito mais confortável. Ela está também sobre um certo controle. Ela não se sente domada, ela não se sente acuada, ela se sente tranquila. E a hipnose é uma coisa muito gostosa, porque primeiro a gente começa com um relaxamento, te deixa em paz, te deixa calmo, você vai sentir você. E aí a gente vai abrindo caixinhas. Aí cada situação da hipnose, por exemplo, para insônia, luto, padrões, quebra de padrões de comportamento, ansiedade. Cada situação que a gente está tratando, a gente tem um caminho para ir. Então, cada caminho que a gente segue, a gente vai abrindo caixinhas e vai cavando, né? Vai fazendo um digging, vai cavando a pessoa até achar a raiz do problema. Achou. E quem acha a pessoa, isso que é mais legal. Exata, despertou, Sim. teve a consciência daquele ferimento, aí é cuidado, faz um quase se for, entre aspas, um curativo, e a pessoa começa a perceber a melhora no comportamento dela. Eu costumo falar também, Ale, que é igual quando você pega um dinheiro e enfia no bolso da calça e deixa lá a calça, você não põe pra lavar nada. Não, eu já lavei com dinheiro no bolso. Eu também, já lavei dinheiro, desse jeito. Aí a pessoa vai, pega a calça, vai colocar, enfia a mão no bolso e fala: olha isso aqui, que alegria, achei. A hipnose funciona mais ou menos assim. Quando você descobre a sua dificuldade, aquilo que está travando você, que não está contribuindo com a sua vida, é uma alegria. Então, o legal da hipnose é isso, que a pessoa mesmo acha o problema dela. Exatamente. A gente só faz a trilha, só direciona. E o bom é que quando você volta da hipnose, você volta lembrando de tudo, consciente de tudo, porque em outros momentos é impossível. A hipnose, ela não faz assim com a borracha. Não. E apaga o problema vivido na gestação, na infância. Infelizmente, isso ainda não existe. Faz. Mas quando você sai da hipnose, vem para realidade, sai do nosso consultório e chega lá fora, 2, 3, às vezes até no mesmo dia, se depara com a situação que funcionaria como estopim
válvula de condicionamento para voltar e sofrer por aquele assunto, você percebe que a sua conduta, a sua postura frente a esse antigo problema é diferenciado. Aquilo já não te fere mais, já não te faz escravo do sofrimento anterior, porque houve realmente um cuidar daquela cicatriz, um cuidar daquela ferida. E a gente chama isso na psicanálise como ressignificar os fatos, né? Mudar comportamentos. Transformar aquilo que não era positivo, encontrar algo de bom naquilo, tirar uma lição e te fortalecer. Fortalecer. Para os dias normais, porque às vezes a lembrança vem. Sim. Como chama aquela palavra que a gente fala quando a gente se depara com um problema? Gatilho. Os gatilhos emocionais. Às vezes eu tenho um problema com meu pai, com a minha mãe. Uma palavra que a minha mãe diga já entra como gatilho emocional que me desperta uma tristeza lá da infância. Se a hipnose é feita e para isso é feito de forma tão profissional que nós fazemos uma anamnese completa antes para saber realmente onde nós temos que ir juntamente com a pessoa consciente para resolver o problema. Sim, Não é e verdade? a hipnose não muda nada do que já aconteceu. Não apaga. Ela ajuda você a ter um olhar muito melhor com aquela situação ruim que te aconteceu. Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo de dirigir, com a hipnose, ela pode, claro, fazer uma ou duas sessões, dependendo de cada caso. Cada pessoa é única, é tratada como indivíduo único. E aí a gente faz a hipnose e logo em seguida ela consegue pegar o carro, tirar da garagem, pegar a pista. E a gente mesmo pega a pessoa e fala, vamos dar um rolê no meu carro. Exatamente. Eu vou junto com você. E vai mesmo. A Nina de Carli, ela faz o podcast aqui às quartas-feiras. Amanhã, inclusive, ela tá com um Elano lá de Iracemápolis, que é um grande jogador de futebol. E quem vai fazer participação especial é o nosso querido Tubarão. Olha que delícia de programa. Que ótimo. Vamos falar sobre histórias de vida e um pouquinho do futebol. Ele tem uma história bonita. Tem uma história bonita. Eu admiro ele. É. Então vem ela, e ela fez umas sessões comigo, porque ela só dirigia carro automático. Morria de medo de engatar uma marcha. Um dia ela solicitou, né, em terapia, que tinha essa vontade de dirigir carro mecânico. Foram 2 sessões, não mais do que isso. Hoje ela tem um carro mecânico e dirige para cima e para baixo sem medo nenhum. E o que é mais importante? A autonomia. Ela se descobrir competente, capaz. Se sentir capaz. Posso comentar uma coisa sobre Por favor. As mulheres, as pessoas que têm medo de dirigir? Às vezes esse medo de dirigir da pessoa não é porque ela sofreu um acidente, às vezes vem de lá da infância porque ela assistiu a algum acidente, ou porque alguém muito próximo, muito querido, amado, passou por um acidente. Então, gera um medo de perda. Mas, muitas vezes, também não está ligado a nada disso, nada dramático, fatal. Às vezes, está ligado muito ao que ela ouviu de professores, de pessoas próximas, de que você não consegue, você não é boa, você não é bom, não dá conta. E um carro, a princípio, que a gente já dirige para a gente não vou falar, automático, fecha o olho, vai que a gente né? não pode fechar o olho, mas fica muito mecanizado para a gente. Mas uma coisa que eu falo muito para as mulheres. Mulheres, se vocês cozinham, quantas panelas você consegue comandar em cima do fogão? É a mesma coisa para trocar de marcha. Quantas panelas você tá ali, né? Dando conta no fogão? 3, 4, 2 que seja. Não é diferente disso. É treino. A gente começa a deixar isso leve para a pessoa, para ela ver que ela já faz uma coisa e ela já faz muito bem, ela dá conta, ela consegue. O que ela vai operar ali? Um outro tipo de fogão. Eu sei que parece meio machismo falar sobre fogão e mulher, mas é uma coisa que a gente consegue identificar. Pedagógica, lúdica. Sim, lúdica. E foi muito mais fácil da mulher identificar. Ela só vai operar outro tipo de fogão ali. E a marcha... Mas aí eu entro... É igual mexer nas panelas. Mas é toda questão de habilidade. Sempre a gente tem que entender o seguinte: nossa vida é feita por chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Então, o conhecimento, se você já tem carta na autoescola, você já tem o conhecimento. Eu já sei como. Já sei como. O que eu tenho que ter?
a habilidade. E se é uma habilidade, ela é treinada. Comunicação é uma habilidade treinada. Quantas pessoas a gente vê que não falava em público, hoje, após um treinamento, fala? Então, ela está falando das panelas. Quando a gente casa, vai para o fogão, não são 2, 3, 4, 5 panelas no fogão. É 1, 2, aí a gente vai aumentando com o treino da nossa habilidade. É a mesma coisa de dirigir. Então, você, quando começa a tirar carta, você percebe que você olha pro câmbio e vê a primeira, tem que passar perto da minha perna, eu memorizei assim, perto da minha perna e para frente. Segunda, perto da minha perna para trás. Terceira, perto da perna da Cibele para frente. Quarta, perto da minha perna para trás, e a quinta, mais perto da Cibele ainda. Eu fui memorizando. No começo, a gente olha para o câmbio, a gente fica nervosa, não sabe da seta. De repente, tudo vai virando meio que Eu tinha medo de olhar no retrovisor, porque parece que olhar no retrovisor ia me perder. Segundos. Então eu não olhava para trás, eu precisava de alguém junto para falar, tem carro atrás? Jura? Juro, mas isso assim durou pouco tempo. É habilidade. Pouco tempo. E aí tem atitude. Então é conhecimento, eu já tenho, tirei carta. Habilidade eu treino todos os dias. Se tiver medo, eu mesma sou uma mentora de mulheres na questão de medo de dirigir. Eu vou acompanhar você, a Cibele também. Então é tudo você procurar ajuda para desenvolver a habilidade. E depois, Cibele, a atitude. O que eu preciso tomar atitude? Sair do vitimismo, do trauma, do medo, de seja lá o que for. Fala, não, a partir de hoje eu vou tomar uma atitude, eu quero reaprender a dirigir. E, Ale, é o que você falou, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Eu sei como, porque eu tenho conhecimento. Eu sei o que é, porque eu já tenho habilidade. Agora, o que eu preciso é o fazer, é ter a atitude de fazer. E muita gente para exatamente nisso. E isso também acontece nas relações. Nas relações. Eu sei como tem que ser, eu sei o que tem que ser feito, mas eu não faço. Por que eu não faço? Voltando então para as relações, o porquê eu não faço? Porque meu marido também não faz. Então ele não me leva o café na cama, eu também não levo o café na cama. Eu só vou dar aquilo que eu recebo. Exatamente. E quando a gente casa, eu não gosto muito de falar sobre religiões, mas tem algumas religiões que oferecem cursos para noivos, e eles falam umas coisas muito pertinentes, que o casal ele é 100%, mas é 50% de cada um. Sim. Se você casar com alguém para ser feliz, você não vai ser feliz. Você tem que casar com o outro para fazer o outro feliz. E se o outro tiver a mesma conexão, a mesma vontade, a mesma preparação mental, espiritual, emocional, para também fazer a esposa feliz, e nisso as pessoas o casal vai numa relação evolutiva. E o que acontece muito, casamentos assim de longa duração, relações que têm um certo tempo grande junto, acontece muito isso. Eles se perdem. O homem evolui para cá, a mulher evolui para lá, ou, né, os casais, cada um evolui para um lado. E eles não acham um ponto do meio de encontro. Exato. E aí isso vai mudando o gosto, vai mudando valores, e aí a gente entra na falta de respeito, a gente entra na falha na comunicação, na qualidade de tempo. Os filhos envolvidos, Isso. que já chegam, às vezes, num casamento conturbado. Olha, tantas coisas, né, gente? Eu tô vendo aqui a participação de várias pessoas. Agora a gente tem no Instagram a Maria Aparecida, que tá mandando um beijo para a amiga a Silvana Garri. A Nicelene Amorim também entrou, mandando boa noite, Lê Dalfrey, para convidada assistindo da cidade de Tarabaí. Pertinho de Presidente Prudente. Ali é uma região quente, né? Que já tá um friozinho. Aí é bem quente, não é? Manda aqui para mim quantos graus está aí na sua cidade. E aqui tem uma outra pergunta que você vai me ajudar. O psicólogo, o psicanalista Richard Munhoz entrou no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Muito prazer em tê-lo conosco, viu? Um profissional também que atua na mesma área que nós. Que ótimo, bem-vindo. É uma honra, né? Sim. E tem a Micheline, psicanalista lá de Recife, perguntou: o trabalho de hipnose pode ser realizado online? Sim e não, depende o que é.
Depende da situação. Sim, depende da situação. Eu prefiro sempre presencialmente. Prefiro. Mas se for assim um relaxamento, trabalhar um estresse, trabalhar uma ansiedade, é muito possível sim fazer online. Eu atendo online e muitos pacientes que são da Bahia, Sergipe, filhos de filhos, aí parentes. Eu tenho vários atendimentos online com resultados muito positivos. Claro, primeiro uma anamnese bem completa, para que a gente possa identificar realmente. Tem paciente que chega lá, eu tenho curiosidade de fazer hipnose. Aí nem dá vontade de atender quando é assim. Porque a pessoa não vem com uma direção. Ela é curiosidade. Ela é curiosa. E quando ela tá curiosa, ela só quer saber. Ela não tá numa busca. Desculpa, né? A sinceridade. Mas é isso. Mas porque assim, a hipnose não é para curioso. A hipnose, ela é um tratamento. A hipnose, ela tem que ser muito levada a sério. Ela tem. E as pessoas, elas lembram muito, quando fala de hipnose, daquela coisa, a gente fala de praça, de palco, a hipnose de palco, né? Que é, olha, coma essa maçã. E o hipnotizador está dando uma cebola para a pessoa morder. E sim, funciona. Ela vai morder a cebola, ela não vai sentir o gosto da cebola, vai sentir o gosto de maçã. Tem um porquê disso. E quem hipnotiza vai saber selecionar a pessoa, porque tem pessoas que são suscetíveis, médio, suscetível e não suscetível. 30% da população, ela não é hipnotizável. Por conta dela não conseguir chegar no relaxamento profundo que nós precisamos que o paciente esteja. E geralmente, numa situação de hipnose de palco, de rua, o hipnotizador vai escolher pessoas que são suscetíveis para dar certo, porque ele não quer que dê errado, né? E assim, a hipnose nossa, que a gente trabalha, que é a hipnose clínica, é um tratamento que precisa ser levado muito a sério. Não é dormir, não é só relaxar, não, é aprofundar lá no seu íntimo, é cavar tudo aquilo que está coberto e que você precisa encontrar o que está embaixo de tudo. Embaixo de tudo. Eu falo que é a sujeirinha que a gente vem guardando a vida toda debaixo do tapete, né? Então, nós temos aqui um tapete, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu tentar mostrar aqui dá. Aí vem a Cibele, na minha infância, a gente briga na escola e eu guardo debaixo do tapete aquela sujeirinha. Aí vem o primeiro marido que causa uma tristeza no meu peito, aí eu vou lá e guardo debaixo do tapetinho. Aí vem outra coisa. Aí vem que você é palmeirense, né, corintiano. Aí vem a amiga que fala que Palmeiras não tem mundial, a gente guarda aquele ranço. E a gente chama na psicanálise isso de recalcar. É guardar lá no inconsciente. Fica tudo recalcado. Para que eu não brigue com a Cibele, porque falou que meu Palmeiras não tem mundial. Para que eu não guarde mágoa do meu ex-marido, porque ele é pai dos meus filhos. Porque, eu trabalho profissional e eu vou tirando debaixo do tapete, dando ressignificado a essas dores. Exatamente. Então, recalcar... eu sofri um problema na infância e me marcou muito. Só que eu não lembro, viu, Cibele? Eu não lembro da dor, eu não lembro da situação, eu quase não lembro nada da minha infância. Isso não é um bom sinal, porque ela guardou tão profundamente, mas... que não quer ser vista, não quer ser encontrada. Exatamente. Então, se ela aceita e ela volta, não, eu quero ressignificar, o resultado da vida dela aqui é diferente. Muito diferente. Muito diferente. Ela sai de uma situação escura e vem para a claridade. E onde tem a claridade, a gente consegue direcionar tudo que a gente precisa. Exatamente. Olha as participações. A Niciline Amorim, lá de Tarabaí, ela falou que ela não sabe a temperatura, mas tá friozinho desde sábado. Choveu bastante à noite e ontem garoou. Aí hoje saiu um pouquinho de sol, mas tá frio. Tá igual aqui, então. Aqui também foi mais ou menos isso. E daí nós temos as outras participações que a gente já mandou um beijo. Fernanda Gonçalves. Conhece? Precisa ver foto. É nova comigo. Acho que ela nunca entrou no meu podcast. Sejam muito bem-vindos todos. As perguntas... Entrou aqui uma pergunta. Cibele e Alexandra. Sinto muitos ciúmes dentro das relações. Não é a primeira, nem a atual. Foram em todas. Como ela chama? Andréia.
Andréia, vem fazer terapia, urgente. Tem como melhorar isso, não tem? Tem. É assim, o ciúmes é uma coisa muito normal do ser humano, porque é aprendido na infância. Os pais ensinam a gente a ter ciúmes. Exatamente. A ter ciúmes do brinquedo, porque tem que cuidar para não deixar ninguém pegar, para não quebrar. Do irmão. Que às vezes tem um trato um pouco melhor. Eu vim primeiro. Por que tá vindo essa outra criança agora? Chata, Tirou chorona. meu lugar, tenho ciúmes dele. Né? Então, o ciúmes é uma coisa que vem de lá de trás. E ele, se você não cuida e não entende o que ele isso vai só aumentando na sua vida. E o ciúmes, ele tá ligado a 2 emoções. Medo e insegurança. Medo de perder. O medo da perda, né? E a insegurança, porque eu não vou ter mais. Aquilo. Eu não tenho às mais. vezes- Se eu não tiver mais, como vai ser minha vida? E às vezes a insegurança é tão grande que a pessoa não se sente capaz de ser o amor da vida daquela pessoa. Então eu sou tão insegura comigo mesma que eu não acho que aquela pessoa, que eu vá bastar para aquela pessoa. Então a insegurança às vezes mesmo de autoestima baixa. Sim, e tem a insegurança também que vai pro lado super negativo, que é o controle. Quer controlar tudo, quer controlar celular, quer controlar horário, tudo. E eu não deixo. Então, eu tenho medo, eu não deixo. E uma relação, um casal, eles precisam. Eu acredito que é muito importante. Eu coloco muito isso para os meus pacientes, para os meus clientes. É muito importante você ter o seu momento individual e ele ter o momento individual. Você assistiu o seu Saudável. Palmeiras e o Sérgio assistiu o Corinthians. Sim. E né? até muito brincadeira de importante. o Palmeiras não tem mundial. E quando o Corinthians perde, eu também faço algumas brincadeirinhas. Mas quando o Corinthians perde, a gente canta mais alto. Eu tô perdendo aqui. Porque o Ramon, que é o nosso técnico de som aqui, ele é Vasco. Então, eu tô em minoria. Vou ficar até quieta. Não vou falar mais do meu Palmeiras, mas a minha caneta é verde. E aí, outra pergunta. Já que o ciúmes tem jeito de cuidar, outra pergunta. Tenho um relacionamento abusivo onde ele não me deixa sair com as minhas amigas. É o que a gente acabou de falar, que é muito importante ter um momento, né, individual. É muito saudável isso. Isso provavelmente venha da infância dela, onde ela aprendeu a abdicar-se de muitas coisas. Ou não veio dela, veio dele. Porque talvez ele tenha visto uma relação dos pais de muito controle, de muita possessão. E ele aprendeu isso. Eu estou com um caso, preservando o nome, obviamente, onde um casamento de mais de 25 anos, ela realmente pegou uma traição. E ela era muito tranquila. Ela era um relacionamento de muitos anos, onde o marido trabalhava em outra cidade e ela continuou na cidade natal. É uma terapia online que eu faço e ela descobriu. Ela simplesmente foi lá e acabou pegando a cena praticamente toda. E ela falou, se eu tivesse tido um controle um pouco maior sobre celular, sobre isso, sobre aquilo, talvez eu não tivesse sido traída assim tão escancaradamente. Mas o ideal é ela não precisar ter esse controle. Exato. Porque quem tem a personalidade, e eu penso até que é uma questão de caráter, ela vai trair de qualquer forma. Sim. Tem maridos que têm 2 celulares, um que fica só na empresa e um que ele leva para casa. E o outro? Eu tenho controle do outro? Não é? Eu Não dá, consigo né? controlar o outro celular que Você fica pode na empresa? achar que está controlando, mas na verdade você está numa ilusão. Olha, quero falar uma coisa sobre traição, dar Por uma favor. dica, principalmente para essa cliente sua, né? Gente, traição não é o ato em si, não é um encontro com a outra pessoa ou os finalmente com a outra pessoa. Isso não é traição. Relacionamento íntimo, né? Isso já é uma consequência de toda cagada que já veio acontecendo. Toda cena de traição. Sim, a Um traição contato. começa quando a pessoa que está com você não respeita aquilo que você colocou. Porque um casamento é um acordo. Você faz isso e faz até aqui, eu posso isso, eu posso até aqui. Estamos de acordo? Estamos de acordo. Né? É um tá tudo bem. acordo. Eu preciso de respeito nessa parte e às vezes o outro entende que ele não está se respeitando, mas para você é uma ferida. Então é um acordo. Se você tem um acordo, o que acontece? A pessoa ela está furando esse acordo, ela mesma está se traindo, porque ela não está honrando e cumprindo com o acordo que foi feito. Exato. Então, a primeira coisa, traição, gente, não é o ato em si.
a intimidade em si. Isso é só uma consequência de toda a cagada que já veio acontecendo. São curtidas, são ligações, é o que a pessoa está vendo, é como olha para o outro na sua frente ou por trás. Isso já vem, se isso te incomoda, lógico, isso não é uma regra, né? Sim. Se isso vem te incomodando, você já precisa olhar para isso e trazer de volta. E às vezes é aí que você descobre que não tem mais sentimento, não está mais dando certo. E é muito importante, por isso que eu falo comunicação, sempre comunicação. Uma dica para sua cliente sobre a situação que ela está e que o marido não deixa ela sair com as amigas. Pergunta por quê. Qual é a dificuldade que ele tem de deixar ela sair com as amigas? Entenda ele. Porque, assim, às vezes a gente vai assim, não, eu quero e pronto. Não, eu tenho direito. Eu tenho direito. Tá, mas cadê que tá assinado que você tem o direito? Dentro de um acordo. Antes, exato. Né? Então, conversa, pergunta. O que te incomoda? Por que te incomoda? Como te incomoda? E passa uma segurança. Porque a pessoa que tem ciúmes, geralmente ela vai prender mesmo o outro. É medo de perder. Sim. Porque eu conheço uns relacionamentos, assim, mais próximos de mim, onde os antigos relacionamentos, por exemplo, proibiu até de estudar. O marido não vai estudar. Por quê? Eu acho que a insegurança era tão grande desse marido descobrir que tinha gaiola aberta, que ampliando os horizontes, talvez ele saísse daquele relacionamento abusivo. Já pensou proibir um marido tão inteligente de estudar? Então, né? Tá perdendo muita coisa. Muita coisa. Mas aí quando descobre, pensa, não, eu não preciso mais dessa relação. E aí uma hora mais cedo ou uma hora mais tarde, a ruptura vai haver. E lembrando, Ale, que tem pessoas que sabem lidar com a liberdade e pessoas que não sabem lidar com a liberdade. Entendi. Né? Então, a gente tem que explicar o que é liberdade. Essa questão de traição, eu confio em você, não mexo no seu celular. Mas existe uma liberdade consensual, onde você tem uma responsabilidade dentro da relação. Da relação. É assim, né? O celular é uma coisa muito íntima da pessoa. Mas quando você está numa relação onde tem confiança, tem uma boa comunicação, tem clareza, você não se importa de dar o celular na mão do outro e falar, pode ligar para tal pessoa, pode ver. Pede para mim, por favor. Busca aí numa conversa que a Lê mandou para mim, que horas vai ser o podcast. Vê para mim, por favor. Né? Manda um recado aí para mim, escreve, tô tomando banho. Exatamente, onde tem a relação saudável e já foi estabelecido isso, não há medo. Exato. Eu não preciso esconder, camuflar, omitir para me sentir segura. E aí a gente fala, como ela brilhantemente disse, a traição íntima, o relacionamento íntimo que a gente às vezes descobre, é a consequência de uma série de pequenas traições que já vem com o celular escondido, uma senha que nunca é dada, medo de alguém atender o telefone, então está sempre escondido. Isso daí é preocupante, porque nós estamos numa era onde essa internet, ela nos leva ao descobrir realmente o mundo. O que precisa ter nessa hora, eu acho que é o caráter mesmo. Sim. A concessão dos dois quererem estar juntos e levar essa relação adiante. Ale, uma amiga minha mandou aqui pra mim, Sibeli, fala do dedo podre. Que a gente escuta muito isso, né? Nossa, verdade. Eu só tenho dedo podre pra escolher homem, eu só tenho dedo podre pra escolher mulher, né? Minhas relações, meu dedo é podre. Isso vem provavelmente da infância, né? Sim, primeiro, gente, para de falar isso, que é péssimo. Isso você só tá colocando você, sabe, numa situação de que isso é uma verdade e o meu próximo vai ser o dedo podre que vai escolher. Não, primeiro, para de falar isso. E assim, para se relacionar com alguém, para ter um casamento, uma relação duradoura, falando do dedo podre, então aprendam a escolher pessoas que são semelhantes aos seus valores, que são semelhantes a tudo aquilo que é importante e bom para você, que torce pro mesmo time, tô brincando. Mas é importante, ou tem que ter um respeito. Que tenha um gosto musical muito próximo, que tenham gostos parecidos. Não queira ser um Ctrl-C, Ctrl-V, porque isso não existe. Mas o mais próximo e parecido possível, porque a chance disso dar certo é grande. Porque você vai ter um parceiro, uma parceira que vai te acompanhar nos seus gostos, e você vai acompanhar essa pessoa nos gostos
dele ou dela. E vocês vão conseguir ter uma comunicação gostosa, leve. Isso já é um bom passo. Então, a gente já corta bem aí um dedo podre. Exatamente. Só que por que acontece o dedo podre? Porque, às vezes, você está buscando a relação que você viu lá atrás dos seus pais que não eram boa. Porque você entendeu que é assim que funciona. É o modelo de vida, É o modelo, né? O modelo cultural do que ela comportamento assistido, que você toma como uma verdade para você. E dá para transformar. A Ana Paula está aqui, ó, falando que teve que sair, mas deixou um recadinho, uma mensagem para as mulheres. Não tem idade para mudar, evoluir e para ser o que você quiser. Somos todas capazes. Somos capazes de aprender. A D. Micaela entrou agora, um beijo para ela. E sabe quem é a Fernanda Gonçalves? A prima da Cibele. Ai, Fer! Teve que falar o dela, porque, Fer, né? desculpa. Justo da prima, não. Fer, a um beijo Hilda pra Costa você, ela de entrou Cordeiro. também. A Tatiane Ovídio também tá aqui conosco. A Silvana Garre entrou. Tá todo mundo aqui, ficou o tempo todo com a gente. Eu agradeço já de antemão. Nós temos 4 minutos. Ah, Ramon, e nós vamos tem horário responder aí? mais uma pergunta para você que está em casa. Então, a gente está aqui esperando a nossa última pergunta para a gente encerrar. Desde já, nós agradecemos, né, Cibele, por estarem todos aqui conosco, participando, perguntando. Hoje nós tivemos grandes participações, claro, como manda no nosso WhatsApp, a gente sempre preserva os nomes. Apareceu mais alguma pergunta para você aí? Ali, é bom não ficar meio que olhando tudo, sabe? Porque eu me perco aqui. Sim. Nós vamos fazer um programa sobre TDAH, porque nós temos uma aqui. Cibele é essa. Diagnosticada. Diagnosticada. E vamos entender como ela mantém a rotina dela. Dá para viver normalmente. Dá para viver normalmente. E não deixar o próximo acompanhante, namorado, colega de trabalho louco, viu, gente? Exato. Porque ela tem um controle total desse assunto. Nenhuma pergunta, meu amor? Não vi. Não. Então, vamos ver. Aqui também não veio. A Hilda falando que legal, muito boa a entrevista. Muito obrigada. Ela que é jornalista, repórter. Tem um currículo enorme. Um elogio dela é pra gente se sentir Nossa, muito obrigada. honrada, viu? Ai, que público bonito que a gente teve hoje, hein, Ale? Ai, chegou uma perguntinha. Vamos ver Aham. se dá pra gente responder em poucas palavras. Meninas, não consigo me relacionar com ninguém. Os meus relacionamentos duram apenas 2, 3 meses. Precisamos... E tem que aprofundar, porque essa são vários frase, fatores. eu não consigo, você já está tomando como verdade. Você está com uma dificuldade de se relacionar e a gente precisa entender onde está. Olha, mas ela é íntimo, mas o nome dela está preservado, claro, como uma boa ética que nós temos e esperada pela nossa profissão. Ela disse: será que é porque eu vou para a cama com ele no primeiro encontro? Não, gente, para com essa crença. Aproveita. Se o cara é gostoso, se a menina é gostosa, aproveita. Você não sabe quando vai ter outro. Ela falou: não tem mesmo a ver. Eu conheço vários casais, inclusive que fazem terapia hoje comigo, 20, 22 anos de casamento, e foram, assim, a primeira noite já foram se aproveitar, se curtir e estão casados até hoje. Existem outros fatores. Muitas vezes a sua autoestima, o seu alto valor, o seu autoconhecimento esteja um pouco comprometido e aí você compromete os seus relacionamentos. Ou você é muito autoexigente. Pode ser isso também. Vamos fazer o seguinte, Cibele e eu vamos deixar nosso telefone, que a gente sempre faz isso no final. Sim. Aí você se identificou mais com ela, mais comigo, fique à vontade, só ligue, porque nós podemos te direcionar, fazer uma anamnese para entender e te ajudar a procurar essa resposta, porque ela está aí dentro de você. É porque esse caso não é genérico. Não é genérico. Não é E genérico. nós estamos aqui como ferramentas. Sim. Nós ensinamos vocês a procurarem o autoconhecimento, as perguntas respondidas. Tá tudo aí dentro de vocês. O meu telefone, 19 99123 1700. E o da Cibele? 19 98117 1118. Esse é o WhatsApp. E nós temos também um recadinho.
Se aparecer mais alguma, acho que a gente ainda responde. Vamos ver. A Niceline, gostaria de saber por que sob sentimentos de ciúmes. Niceline, meu amor, nós respondemos um pouquinho sobre ciúmes e chegamos a até falar aqui, acho que você entrou depois, que o ciúmes ele pode estar muito ligado à autoestima e ao medo da perda. Medo de perder a pessoa que você ama. Insegurança. Então, analisa seu medo e sua insegurança. Qualquer coisa. O que tem no seu medo da sua insegurança? Às vezes eu até medo de ser feliz. Autossabotagem. Sim. Né? Eu me saboto porque eu tenho medo de tentar ser feliz e ser infeliz como fui no outro relacionamento. Dá certo. Como que eu lido com isso? Exato, exatamente. E eu aproveitando, né, que é mês dos namorados, tanto a Cibele tem várias promoções. Siga ela, siga o Meu Espaço, porque nós temos, no Meu Espaço, por exemplo, foi criado o Spa Lovers. É um spa, um dia de spa, um meio período de spa que você compra para ir junto com o seu amor. E passa ali algumas horas gostosas, com um café especial, uma coisa muito delicada. E você pode escolher o que você quer oferecer para o seu amor ou para sua amada. Que gostoso. Tenho certeza, porque você tem uma equipe toda também esperando lá. Cabelo, barbearia, tudo. Tem alguma coisa já específica ou vocês ainda estão em montagem? A gente ainda está montando. A gente está finalizando agora mês de maio, né? Que é das mães. Que o trabalho do Espaço Bem-Estar Terapias foi focado muito maio inteiro para as mães. Sim. A gente vai começar ainda agora, julho, focado para relações, para os casais. Mas tem promoção. Tem. Combos. Lá a gente cuida do corpo, da mente, do emocional e da beleza. É isso aí, gente. Então não vai ficar sem presente. Aqui entrou a Lilian Berman. A Gabriela Angelini também entrou agora. Gabriela, vou dizer para vocês uma boa notícia. Nosso podcast, que é o podcast da família, fica também no YouTube da rádio. Então, se você entrar daqui a pouquinho e quiser assistir o programa todo na íntegra, já vai estar lá no YouTube da Is Rádio Podcast. Assim você não perde nada. E se precisar, estamos aqui nos bastidores. Espero que a gente tenha respondido a todos. Olha, o que as meninas marcaram de pessoas para entrar na live. Que legal. A Silvana Garri marcou a Maria Aparecida, marcou o Tubarão, a Renata Lima Gatucha, marcou a Tânia Franco. É uma participação incrível. A gente só pode agradecer, né? Eu agradeço muito a cada pessoa que participou e compartilhou e interagiu com a gente. Muito obrigada. É um público muito seleto. Muito seleto. Né? Gostei muito. Eu também fiquei muito feliz. E é um pouco triste, mas nós precisamos encerrar. Não apareceu mais nenhuma pergunta. Nós estaremos à disposição. Nosso telefone está à disposição de vocês para qualquer assunto. Ou encaminhamento de um outro profissional. Sim. De repente, não é da nossa área, a gente encaminha, né? Claro. Eu queria muito te agradecer mais uma vez por estar comigo, descomplicando assuntos tão difíceis do dia a dia, mas que a gente precisa levar um pouquinho de entendimento para as pessoas que estão em casa. E até para a gente melhorar cada dia mais as nossas habilidades do relacionamento. Tá aqui uma amizade incrível de corintiano e palmeirense, ó, tô até trocando. E tá aqui, ó, a relação saudável, ela pode existir desde que haja uma boa comunicação. E o respeito. Muito obrigada. Obrigada, Lê. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, que eu admiro tanto. Eu também. Muito obrigada. Para você que está em casa, um beijo, uma boa noite. Que Deus possa abençoar cada casa, cada coração de vocês, das suas famílias, e que vocês possam estar conosco na próxima terça-feira. É um prazer realmente fazer o programa para vocês e tentar descomplicar um pouquinho mais a vida de cada um de vocês. Gratidão, boa noite. Boa Seu noite. Recadinho para quem está em casa. Muito obrigada a todos vocês. E daqui um mês eu estou de volta para falar com a Lê sobre assuntos difíceis. Para ajudar vocês. Descomplicando. Descomplicando. Um beijo. Fiquem com Deus boa e noite. até a próxima. Boas energias.
Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.